Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite. Domingo, dia 19 de maio, e está entrando no ar mais um giro informativo sobre o Vascão. Ontem eu fiquei o dia todo off devido a alguns compromissos pessoais, não pude estar aqui para aquele nosso convívio diário. Mas hoje estou de volta para a gente repercutir aí as últimas informações do Vasco e num dia importante. Tem novo técnico já na área, demonstração de orgulho, notícia envolvendo Felipe Coutinho, time treinando duro e com possibilidade de mudanças para a partida contra o Fortaleza. Enfim, muito otimismo no ar, embora fora de campo a situação siga a mesma, né? Com aquele embate entre o Associativo e a 777 em razão da SAF. Mas fique ligadinho até o final que eu vou te contar isso tudo e muito mais. Portanto, não esqueça do like aí no vídeo do amigo, de compartilhar o conteúdo e se juntar a nós nesta plataforma. Bom, o Português da Boina já está em solo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, chegou agorinha há pouco, né, no final da tarde aí no Galeão, e se depender do entusiasmo dele de dirigir o Vasco, o time tem tudo para decolar nesta temporada. O Álvaro era só alegria com o desafio que ele considera como grande oportunidade de sua vida, já que vai ter aí a chance de treinar um grande clube do Brasil e, quiçá, mundial. Ele se disse orgulhoso e revelou estar com muita vontade de trabalhar e ajudar o Vasco a ir para um estágio que ele merece e dessa forma regressar aos momentos de decisões e títulos. Sobre o elenco, classificou como de muito potencial e que vai fazer de tudo para escrever uma página bonita pelo Vasco. O Álvaro, aliás, desde que recebeu o convite do Vasco e deu aquele sinal verde para fechar, ele já vem estudando, né, todo o plantel e a história do clube. Por isso, ele tem essa consciência do nível da exigência dos torcedores por conta da necessidade do clube alcançar aí novas conquistas e voos mais altos. Eu já tinha trazido aqui uma informação, inclusive, que o futebol brasileiro era uma meta do Álvaro Pacheco há bastante tempo. Ele já tinha colegas que passaram por aqui ou ainda estão trabalhando por aqui, caso do Abel Ferreira do Palmeiras, e sempre confidenciou a eles, né, esse desejo. E a sua felicidade coincidiu também com essa busca do Vasco e pela lembrança do seu nome. Ele nem pensou duas vezes quando foi convidado, mas lógico que as condições salariais também contribuíram, né? Mas, acima de tudo, o sonho de dirigir uma equipe brasileira foi um ponto importante nesse processo que falou mais alto. Se vai vingar, teremos que dar tempo ao tempo. É verdade que o Vasco vive uma maré de incertezas, né? Não só fora de campo, mas como também dentro de campo. E ele vem de outra cultura, por mais que esteja estudando o time e jogadores, uma mudança assim também não acontece de uma hora para outra. E para piorar, vai ser obrigado a trocar o pneu com o carro andando. Enfim, algumas situações adversas aí, mas, né, ele com a sua experiência vai ter que passar por isso. Como eu esperava, sua estreia não deve mesmo acontecer nesta terça-feira. Provável que seja oficializado nessa segunda, mas a equipe foi treinada durante toda essa semana pelo Rafael Paiva. E amanhã vai ser o último treino, né, pela manhã no CT Moacir Barbosa, e que antecede esse jogo de terça contra o Fortaleza. A tendência é de o Álvaro assistir esse treino no CT, mas no jogo de terça ser um mero espectador junto com a sua comissão técnica, né, para que aí sim, no dia seguinte, comece para valer o seu trabalho à frente do Vasco. E a sorte do treinador é que ele ainda vai ter aí mais 11 dias antes da sua estreia no comando e poderá, com isso, ter um tempo maior aí para colocar os pingos nos is nesse elenco, com todas as observações que ele já vinha fazendo e agora com as constatações atuais, né? A estreia dele, se nada mudar, deve ocorrer no dia 2 de junho em partida contra o Cruzeiro em São Januário, ou seja, um cenário muito favorável, porque vai estrear em casa diante da sua torcida e contra um time que hoje, apesar de estar bem acima do Vasco, na sexta colocação com 10 pontos, vem também com uma campanha irregular, tanto que contratou um novo técnico recentemente. Mas é interessante essa simpatia, né, incomum do Álvaro Pacheco. Geralmente os técnicos que chegam aqui são mais comedidos, principalmente os estrangeiros, né? Buscam não falar muito, não se expor, mas o Álvaro já esbanjou toda essa alegria, todo esse carisma, né? E deixou transparecer muita vontade de trabalhar. Vamos torcer aí para que ele dê uma liga nesse time. Eu, como sempre frisei, não conheci o trabalho do treinador. Dizem que ele é linha dura, sabe dar bons treinamentos e treinos pesados, por sinal, mas seus principais trabalhos foram em equipes menores lá de Portugal, né? Não vem de títulos, grandes conquistas, mas muitas vezes também o Vasco contrata medalhão e também não vinga, né? Então acho que é um somatório de coisas. Bom, não sendo um novo sapinto, já vai ser de grande valia, né? Vamos aguardar. E você, como viu essa chegada do Álvaro Pacheco? Tá levando fé nesse treinador ou acha que ele
não vai fazer mudar muito o status desse time, que esse time precisa mais do que nunca de reforços. Então, comente aí e participe. Bom, a gente tocou no tema de reforços e com isso vai aumentando cada vez mais, né, o otimismo pela possibilidade do Felipe Coutinho desembarcar em São Januário na janela de julho. Olha, nas últimas horas e nos últimos dias, as conversas realmente se intensificaram. Porque, como eu já informei aqui, o Coutinho sempre foi unanimidade no clube. O interesse sempre existiu por parte do Vasco e sempre foi colocado desde o dia que ele se sentisse apto e com o desejo de retornar ao Brasil. O Vasco estaria de portas abertas se algum projeto seria levado ao jogador. Se ele aceitaria, são outros 500. Até onde eu sei, hoje as conversas estão mais concentradas entre a atual diretoria do Vasco, na figura do Pedrinho, e o irmão dele. Mas o Felipe Coutinho tem um outro agente no exterior. Inclusive, fiquei sabendo que o próprio Felipe, né, o maestro, também chegou a fazer parte de uma dessas conversas aí com o irmão do jogador. Isso tudo porque o próprio Coutinho vem sinalizando esse desejo de voltar ao futebol brasileiro depois de se aventurar lá no Catar, onde estava emprestado pelo Aston Villa. E as informações que chegam da Inglaterra é de que o clube inglês não iria contar com ele para o restante da temporada. Não está confirmada ainda essa situação. Mas a se confirmar, abre esse leque, né, de ele fazer, do clube fazer um novo empréstimo ou negociá-lo em definitivo com uma outra equipe interessada. Mas é preciso também ter o aval do próprio Coutinho. Publicamente, o Coutinho ainda não se pronunciou, até porque o contrato dele com o empréstimo lá fora se encerra agora em junho e ele tem que aguardar aí os trâmites para retornar ao Aston Villa e aí sim conversar com o seu clube para definir o seu futuro. Mas eu tenho visto aí muito otimismo de ambas as partes nessa história. Não é para menos. Acho que hoje só a vontade do jogador em voltar ao Brasil, e ele sempre garantiu que numa volta ao Brasil daria prioridade ao Vasco, já por si só alavanca esse otimismo. Agora vamos ser coerentes, né, meus amigos? Há algumas situações ainda que precisam estar alinhadas para isso acontecer. Primeiro, ver como vai caminhar aí a questão da liminar. Se a 777 caçar, por exemplo, retoma o controle da SAF e aí eles que vão colocar as cartas na mesa. Será que a 777 vai ter a mesma opinião sobre esse investimento no jogador? E outra, Coutinho precisa reduzir drasticamente seu salário para acertar. Atualmente ele recebe o dobro dos vencimentos do Payet, né, que hoje é considerado o maior salário do elenco do Vasco. Ou seja, cerca de 3 milhões de reais que falam aí lá fora que o Coutinho ganha. E lembrando que a SAF estava com os cofres em baixa nesse mês, né? Então, conjunto de fatores aí que precisam casar para essa contratação acontecer. O avanço se dá muito pela essa sinalização do Coutinho querer aí priorizar o Vasco. Agora, a conversa precisa também acontecer entre clubes para se chegar num denominador comum. Então a gente tem que acompanhar esse caso, porque o jogador estava em baixa na Europa nos últimos anos, mas sempre foi consultado por alguns interlocutores em São Januário sobre essa possibilidade de retornar ao clube. Mas até então não havia essa sinalização desse desejo de voltar. Confirmando esse desejo mesmo de não seguir mais na Europa e a família querer voltar ao Brasil, aí sim isso pode ser decisivo para a concretização deste negócio. Lembrando que o próprio Pedrinho já tinha deixado no ar na última coletiva que deu sobre possíveis conversas acontecendo aí envolvendo o Felipe Coutinho e o Vasco. Bom, mas agora vamos falar sobre o time, né? Por conta desse imbróglio entre o Associativo e o 777, o noticiário do Vasco se restringiu apenas a esse embate jurídico e deixou em segundo plano um jogo super importante que o Vasco vai fazer nessa terça-feira, às 21h30 em São Januário, Copa do Brasil, galera. O time que perder está fora de mais uma competição em 2024. E é um jogo que quem avançar segue para as oitavas de finais. Lembrando que qualquer empate, a vaga será decidida nas penalidades. Então, é super importante a gente pontuar essa situação, porque o Vasco vem de uma vitória, conseguiu se reabilitar diante do Vitória, mas ficou evidente aí que ainda não conseguiu retomar a confiança da torcida, né? Há muitos erros na equipe, vacilos defensivos e lá na frente. E durante a semana o Rafael Paiva teve que corrigi-los, né? Então amanhã é o último dia para ajustar essa equipe. E o que se comenta é que o treinador vai mesmo fazer mudanças do time. O sistema defensivo deve ser mantido, com o João Victor na lateral e o Maicon, o Léo e o Piton completando aquele setor. E provavelmente do meio para frente, sim,
devem ocorrer as tais mexidas. Ainda não se tem uma certeza do retorno do Hugo Moura, que cumpriu suspensão pela expulsão, né? Mas pelo Campeonato Brasileiro. Ele está de olho na vaga que é do Galdames, já que o Sforza foi bem contra o Vitória. Lá na frente a possibilidade é maior de uma alteração, né? Muito se fala que o Rossi pode perder a vaga, e aí nesse caso o Adson está de olho numa possível titularidade. Lembrando que o Adson treinou normalmente durante a semana, né? Depois de realizar exames da sua contusão que teve diante do Vitória, e tem tudo aí para ser relacionado. No treino de amanhã, Rafael deve então confirmar o grupo e o time principal, e a gente já vai ter aí um desenho tático para essa partida. Bom, mas é isso. Essas são as principais notícias do Vasco. Essa semana promete também, né? Temos as expectativas aí sobre esse embate jurídico entre a Associativa e a 777, e provavelmente vão aparecer fatos novos aí e que vão influenciar diretamente na situação da SAF. Vamos aguardar, porque por hora, muito boato, fofoca, rumor e pouca coisa concreta. Veremos. Bom, então tô indo. Amanhã tô de volta. Valeu demais, galera.